Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Pegue ela agora, por favor. E vamos olhar um texto bíblico no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 9, a partir do versículo de número 28. Glória a Deus. Lucas capítulo 9, versículo 28. Se você puder, meu querido amigo do som, abrir um pouquinho mais o monitor aqui, eu vou te agradecer muitíssimo, tá? Você pode passar lá na cantina no final, que tem uma coxinha lá reservada para o irmão. Aleluia. Ele não se animou muito, acho que precisava de uma pizza talvez, para que ele se animasse. Continua não se animando. Então é caso de oração mesmo. Aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 28. Graças a Deus. Está escrito: e aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele, Pedro e os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 varões que estavam com ele. E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Quantos podem dizer amém? E quantos podem dizer graças a Deus? Muito bom. Quando a gente fala sobre o amor de Deus pelas pessoas, pela humanidade, o textuário da Bíblia já explica o que eu vou dizer aqui, muito bem explicado, e todo mundo aqui sabe disso. Porque Deus amou o mundo. Deus não amou Israel exclusivamente, não amou os gentios exclusivamente, Deus não amou a Ásia exclusivamente, ou a África exclusivamente. Deus amou o mundo, ou seja, todos os habitantes do planeta são alvo do amor de Deus. Isso não é novidade nenhuma aqui. Pois bem, agora, quando nós estamos falando sobre relacionamento, as distinções começam a aparecer. Quando falamos de amor, não existe distinção. Quando falamos de relacionamento, aí começam a aparecer as distinções. Eu acho que você não vai me deixar sozinho no pensamento de que, olhando para os homens de Deus na Bíblia, e a forma como eles se relacionavam com Deus, eu acho que eu não sou a única pessoa aqui que consegue entender que havia o desfrute de um nível de relacionamento que eu, particularmente, não vivo, não alcancei, pode ser que alcance. Eu sou o único, ou tem mais alguém aqui, no naipe de Elias, Moisés, Eliseu, né? Ok. Então, entender isso é um ato de maturidade, mas não é uma consciência que precisa ser despertada para gerar exclusão, ou seja, já que eu entendi isso, que existem relacionamentos, construções, e os homens de Deus, e a Bíblia, e os homens santos da Bíblia, e os homens santos da igreja, então eu estou excluído disso. Não é, essa consciência não é para gerar exclusão, mas é para gerar maturidade e fomento, desejo, de que, como diz as próprias Escrituras, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, estas coisas todas que eu falei até aqui, elas ficam muito claras.
havia 70 discípulos, dizem as Escrituras. Quantos discípulos? Mas eles não andavam em tempo integral com Jesus. Os que andavam em tempo integral eram os apóstolos. Estes não 70, estes eram 12. Bom, mas dos 12, há 3 que estão aqui na história bíblica que lemos, que claramente desfrutam de um nível de relacionamento diferente, e que viriam a ser chamados posteriormente à morte de Jesus de as colunas da igreja: Pedro, Tiago e João. Repete comigo: Pedro, Tiago e João. Diga: as colunas da igreja. Algumas coisas marcantes envolveram Pedro, Tiago e João e não envolveram todos os apóstolos. Por exemplo, um dia que Jesus entrou na casa de Jairo e mandou que todo mundo que estava lá saísse, exceto 3 pessoas. 3 ficaram: Pedro, Tiago e João. Mas essa não é nem de longe a experiência, a ocasião mais marcante ou que melhor configura essa distinção de relacionamento. A situação que melhor configura, melhor apresenta e expõe essa diferença de relacionamento é essa daqui que nós vemos, associada a uma outra tão importante quanto. Pedro, Tiago e João tiveram um momento de intimidade distinto com Jesus, em 2 situações, e essas 2 situações foram reveladoras. Quem gosta de revelação, diga amém. Reveladoras, diga comigo: reveladoras. Mas o que cada uma dessas situações revelou foi absolutamente diferente. Aqui no texto que nós lemos, temos uma revelação. Revelação essa profetizada por Jesus 8 dias atrás. Jesus, 8 dias atrás, falando aos apóstolos, disse assim: alguns há aqui dentre vós, então não são todos, alguns há aqui dentre vós, que não provarão a morte antes de terem uma visão do reino de Deus. Aí diz o evangelista Lucas: e quase 8 dias depois, chamou Jesus Pedro, Tiago e João e subiu ao monte para orar. O que Jesus falou sobre essa visão do reino, que aqui é uma visão transcendente, uma visão metafísica, uma visão que não diz respeito a coisas comuns, vistas normalmente todos os dias. Esta visão é a tal revelação que está aqui, que aconteceu no Monte da Transfiguração. Então, esta revelação que estes 3 homens tiveram acesso, foi a revelação de observar o rosto de Jesus resplandecendo, e as vestes de Jesus brancas como a neve. Oh, um aleluia ali atrás, um glória a Deus lá no Kids. Vamos de novo. O rosto de Jesus resplandecendo e as vestes brancas como a neve. Oh, aleluia. Quem gostaria de ter visto o que estes homens viram? Diga amém, por favor. Quem gostaria de ser exposto a uma revelação num nível superior? Diga amém, por favor. Quem gostaria de ver o que todo mundo gostaria de ver e não está vendo, mas Deus decidiu mostrar para você? Quem gostaria, por favor? Só que Pedro, Tiago e João não tiveram somente esta revelação. Não foi apenas isto exclusivamente que Jesus mostrou para eles. Jesus também fez uma outra revelação exclusiva para eles. Esta não aconteceu num monte, esta aconteceu num jardim. Esta aconteceu num momento totalmente diferente. Eu estou falando lá do ministério, do final do ministério de Jesus, quando ele leva os 11, porque Judas não estava, discípulos para o jardim do Getsêmani. Em dado momento ele chama Pedro, Tiago e João. Quem ele chamou? Quem ele chamou? Ele chama Pedro, Tiago e João. E agora, diferentemente do que nós lemos aqui, eles não vão ver uma coisa que qualquer pessoa quereria ver. Eles vão ver uma coisa que ninguém queria ver. Eles não vão ter uma revelação empolgante, pujante, uma revelação que levanta, que anima, que me dá coragem, me dá vontade de ganhar o mundo inteiro para... Não. Eles vão ver uma coisa angustiante, aflitiva, tenebrosa. Diz as Sagradas Escrituras que não para todos os 11, mas para Pedro, Tiago e João, Jesus
mostrou-se angustiado até a morte. Ninguém viu os olhos de Jesus como Pedro, Tiago e João viram. Ninguém viu tão profundamente a face da dor e do medo nos olhos de Jesus como viram Pedro, Tiago e João. Mas não por acaso foram estes os mesmos a quem Jesus deu o privilégio de vê-lo transfigurado no Monte da Transfiguração. O que eu quero que você entenda esta noite é que não por acaso os mesmos a subirem o Monte da Transfiguração são os que entraram no jardim do Getsêmani. Não é por acaso que os mesmos a quem Jesus deu o privilégio de ver o que todo mundo queria ver, foi o que Jesus fez ver aquilo que ninguém gostaria de ter visto. Quando eu e você começamos a entender que dar esse passo além, desejar mais, querer mais intimidade, mais protagonismo, mais relevância, olha o nome bonito, as colunas da igreja, eita nome bonito, quem não gostaria de ser chamado de as colunas da igreja, pois as colunas da igreja verão a face que ninguém quer ver, as colunas da igreja verão o medo que foi ocultado dos outros, as colunas da igreja terão uma visão que muitos gostariam de evitar, mas alguns não poderão evitar, porque eu gostei quando recebi o ingresso para o Monte da Transfiguração, e preciso gostar se ele me convidar ao jardim do Getsêmani, porque as colunas da igreja não são colunas da igreja só para seus momentos celebrativos, as colunas da igreja são as colunas da igreja para os seus momentos de dificuldade e dor. Colunas muito mais são forjadas no Getsêmani do que no Monte da Transfiguração. A revelação da glória tem menos capacidade de forjar uma coluna no jardim do Getsêmani. O jardim do Getsêmani, a face da dor, o tempo da tristeza, a hora da luta, o momento da tribulação, aonde a lealdade é comprovada, o companheirismo é posto em prova, é a fornalha da aflição que prepara as verdadeiras colunas. Pedro, Tiago e João nunca teriam sido colunas da igreja se só tivessem subido ao Monte da Transfiguração, porque quem quer ser coluna entra no lugar avançado do jardim do Getsêmani. Ou se alguém está me ouvindo esta noite, por favor, levante a sua mão mais alto que você puder e glorifique só se você tem coragem de entrar nos dois lugares. Monte da Transfiguração me impacta, o jardim do Getsêmani me amadurece. O Monte da Transfiguração me energiza, me eletrifica. O jardim do Getsêmani me dá contrição de espírito. Escute bem. Então estes são os homens que receberão este distinto ingresso para subirem ao monte com Jesus para orar. Não foi anunciado a eles o que propriamente aconteceria, senão foi anunciado a eles que estavam indo para orar. Estavam indo para? Então Jesus simplesmente disse: vamos fazer o que sempre fazemos. E de repente, enquanto faziam o que sempre faziam, viram o que nunca tinham visto. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver isso outras vezes acontecendo. Moisés estava fazendo o que sempre fazia, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro. Deus não havia acordado ele de manhã e havia dito: hoje você vai ver uma sarça pegar fogo. Não, e não se consumir. Não, ele não acordou de manhã para ver uma sarça pegar fogo e não se consumir. Ele acordou de manhã para fazer o que fazia todo dia. E de repente, Deus entrou na rotina dele. Oh, glória a Deus. Se alguém pode, pegue a mão da pessoa que está do seu lado, diga: é fazendo o de todo dia, bem feito, com rigor, com disciplina, com zelo, com temor, que Deus interfere na rotina para mostrar o que ainda não vimos.
Então sobe Pedro, Tiago e João. E como o convite foi para oração e não para um evento, eles pegaram no sono. E quando despertaram, diga comigo, quando despertaram. Não, você não pode perder isso, diga quando despertaram. Eles abriram os olhos e viram Jesus, com as vestes brancas, como a branca lã. Viram o rosto de Jesus resplandecendo. Isso tudo aconteceu quando eles despertaram. Pastor, então, dormir nem é tão penoso assim. Dormir nem é tão danoso assim. Afinal, eles dormiram e ainda assim não perderam a visão. Dormiram e ainda assim não perderam a oportunidade de enxergar. Então não perderam nada. Perderam sim. Vou te mostrar o que eles perderam para você entender o que o sono rouba. O sono sempre vai roubar alguma coisa. Sempre. Eles deixaram de ver Jesus transfigurado porque dormiram? Sim ou não? Não, vamos de novo. Deixaram de ver Jesus transfigurado porque dormiram? Sim ou não? Deixaram de ver o rosto de Jesus mudado, transformado porque dormiram? Sim ou não? Mas porque dormiram, não viram o momento onde a coisa se transformou. Em algum momento, o rosto de Jesus, da sua aparente normalidade, se transfigurou. Em algum momento, a roupa de Jesus, da sua normalidade, tornou-se branca. E essa hora, a hora que o processo vira, foi perdida pelo sono. Eles dormiram com uma memória e acordaram com a coisa pronta. Mas há uma beleza no processo que o sono tira a capacidade de enxergar. Eu quero que você saiba que as promessas que Deus fez, Ele não vai falhar. Se Deus disse que vai transformar uma pessoa na sua casa, Ele vai. Mas se eu fosse você, eu não dormiria agora. Se eu fosse você, eu me manteria de olhos bem atentos para ver cada nuance da transformação que Deus prometeu que faria. Porque senão você só vai ter um antes e um depois para comparar. Mas há uma beleza no processo que o sonolento perde. O dormente perde a beleza da transição, do processo. É quando as coisas começam a mudar. Quando nos pequenos comportamentos mudados, a gigantesca transformação começa a aparecer. E eu tenho uma palavra de Deus para você que tem uma promessa. Alguém que tem uma promessa lá atrás levantou a mão. Eu tenho uma palavra de Deus para você que tem uma promessa. Não durma agora, senão você vai acordar e ver a coisa pronta, mas vai perder a beleza do processo. Lucas diz que 2 fenômenos aconteceram com Jesus. Um diz respeito ao seu rosto, o outro diz respeito às suas vestes. E Lucas diz que primeiramente brilhou o seu rosto, secundariamente brilharam suas vestes. Essa não é uma simples disposição de ordem, primeiro e segundo. Essa também é uma disposição de valor e de importância. O que o Espírito de Deus está desejando comunicar para nós, na nossa vida, naquilo que estamos procurando que brilhe. O brilho é maravilhoso. A Bíblia diz assim, ó, a vereda do justo é como a luz da aurora. Sabe o que acontece com ela? Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então olha para o seu vizinho e diga, não tenha vergonha de querer brilhar. Diga para ele, a não ser que você tenha dúvidas se é um justo. Porque a Bíblia diz que a vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até ser dia perfeito. Então só tem problemas com o brilho quem tem dúvidas quanto a ser justo ou não. Então se você tem certeza da tua justificação por Cristo, se você tem certeza que a tua justiça excede a dos fariseus, se você tem certeza que tem andado de acordo com aquilo que a sã doutrina requer de você, então não tenha medo de querer brilhar. O brilho é um efeito natural de quem procura a justiça. Agora, o que Jesus está ensinando? A ordem, como ele disse, não está disposta só para entender o que aconteceu primeiro e o que aconteceu depois. Mas o primeiro é primicial e é mais importante. Primeiro foi o rosto, depois foram as vestes.
As vestes aqui simbolizam algo que está acrescido, que é colocado, que é utilizado, mas não é inerente. Ninguém nasce vestido, não é verdade? Então as vestes representam aquilo que é agregado ao indivíduo ao longo da sua vida. Pastor, eu gostaria que coisas que são agregadas a mim ao longo da minha vida brilhem. Por exemplo, eu gostaria que minha carreira brilhe. Você nasceu com essa carreira, sim ou não? Não, ela foi agregada a você. Você quer que ela brilhe? Ok, tudo bem, não tem problema. Pastor, eu gostaria que as minhas finanças brilhassem. Bom, também são coisas que são agregadas à sua vida. Você quer que elas brilhem? Não tem problema. O único problema é se você quiser brilho de roupa sem antes ter brilho de rosto. Vida de um crente, quem brilha primeiro é o que ele é e não o que ele tem. Vai brilhar. Avisa para umas 3 pessoas e diga: vai brilhar. Não tem jeito, vai brilhar. Mas só depois de quem você é brilhar primeiro. Não se preocupe em lustrar seu carro antes de lustrar seu caráter. 3 aleluias, glória a Deus lá no Kids. Não se preocupe em lustrar o seu carro. Não se preocupe em lustrar sua casa. Não se preocupe em lustrar sua geladeira antes de lustrar seu caráter. A primeira coisa que brilhou em Jesus não foi nada que se acrescentou a ele ao longo da sua vida, não foi a roupa que a Dona Maria, a irmã Maria costurou, não, isso são adendos durante a vida, coisas que são acrescentadas a mim, mas não dizem quem eu sou. O primeiro e fundamental desejo do Espírito de Deus é fazer você, sua essência, seu caráter, sua vida brilharem. Para que então depois e só depois, diga comigo, depois e só depois, as vestes brilhem. E as de Jesus não foi pouca coisa não. Brancas. Marcos diz, brancas como nenhum lavandeiro poderia branquear. Eita! Alvas. Quando nós começamos a entrar nesse quilate de nível de branquidão ou brancura, não sei, aí nós vamos ser reportados a um versículo clássico da Bíblia, que está inclusive tem pessoal da Assembleia de Deus aí? Aleluia. Tem alguém? Seu irmão da crença, sua Assembleia? Mas alguém veio da Assembleia de Deus? Já congregou na Assembleia? Os irmãos estão todos escondidinhos aí, né? Terra, tá bom. Te conheço na tua língua estranha. Se tu fosse um parede preta de raiz, tu tava no bababababaxê. É macaco velho aqui, rapaz. Parede preta de raiz é bababababaxê. Se não tem babababá, não nasceu na parede preta, nasceu em outro canto. E foi importado para a parede preta. Aleluia. Quem está aí, diga amém. Então o hino da harpa cristã, alvo mais que a neve. Que coisa mais linda. Essa expressão que comunica esse nível de branquidão, essa expressão, ela nasceu numa profecia messiânica. Pela boca do profeta Isaías, no capítulo 1, no verso 18, ele fala a respeito de um convite para que aqueles que têm suas vestes sujas como escarlate, pudessem branqueá-las como a neve. De quem é que Isaías estava falando? Quem é este que teria o poder de, através daquilo que emanava dele, fazer com que pessoas tivessem suas vestes brancas? Quem é? Quem é? Não, o nome dele, que é isso? Poxa vida. O nome dele tem que ser falado com mais entusiasmo. É de quem que eu estou falando? Jesus!
Quem é aquele que as Escrituras dizem que ele é o que produz, o que propõe, o que sugere, o que transforma as vestes do pecador em vestes brancas como a neve? Quem é? Jesus. Quem é? Jesus. E como é que ele se apresenta aqui no Monte da Transfiguração para as colunas da igreja? Pedro, Tiago e João, com vestes brancas como a neve. Isso aqui foi uma aula de ministério. Isso aqui foi uma reunião de obreiros, só não tinha esse nome. Mas isso foi uma reunião de obreiros. Jesus ensinou para as colunas da igreja nesse dia um princípio de ética ministerial. Alguém ainda está por aí? Jesus ensinou para Pedro, Tiago e João, as colunas da igreja, um princípio de ética ministerial. Qual é o princípio que Jesus está ensinando? Ele está dizendo assim: vejam minhas vestes, vejam a cor delas. Eu não vou propor aos outros a cor de uma roupa que eu não visto. Não vou exigir brancura de roupa dos outros, se as minhas não são igualmente brancas. Ou seja, eu não exijo aquilo que primeiramente eu não vivo. Pega a mão da pessoa que está do teu lado, que ela quis fingir um arrebatamento agora. Deus ia tomar ela, acorda ela, que ela não vai ser tomada agora não. Fala para ela assim: ética ministerial, ética cristã, não é sobre os outros primeiro, é sobre você primeiro. O que você propõe aos outros, proponha primeiro a si próprio. Senão tu não serás um discípulo de Cristo, senão tu serás mais um fariseu, impondo, propondo e sugerindo cargas e modelos de comportamento, de pureza, de ética e disso aquilo que não vivem primeiramente. Jesus subiu um monte e ensinou para as 3 colunas da igreja: sabe o que o profeta falou de mim? Sabe o que o profeta falou que eu vou provocar nos outros? Pois é, o que eu provoco nos outros não é diferente do que eu vivo em mim. Que conversa é essa? De nós queremos tanto regular, fiscalizar, impor comportamento sobre os outros e ignoramos isso quando é a nossa vez. Que peso é esse que o pau que dá em Chico não dá em Francisco? Que coisa é essa de 2 pesos, 2 medidas? Essa seletividade, todo rigor para uns, toda amenidade para outros. Para. Se for alguém com quem eu não me simpatizo tanto, cuja teologia não me agrada tanto, cujo isso ou aquilo, eu não vou muito lá, eu vou ser mais um para descer a lenha na internet. Agora, meus amigos, eu tolero os pecados de estimação deles. Que conversa é essa? Desce a pancada em todo mundo, critica o filho de todo mundo, e o teu, aleluia. Viu o filho da irmã, mulher que estranha, e o teu, estranhíssimo. Então essa ética que Jesus está propondo, eu preciso avançar, essa ética que Jesus está propondo, a mim me abençoa muitíssimo. E os discípulos estão olhando, estão vendo o rosto de Jesus resplandecendo. Aí eles estão olhando, estão vendo as vestes de Jesus brancas como a neve. Daqui a pouco, eu estou vendo Pedro coçando o olho, o Tiago dizendo: não é possível. O João dizendo: ontem nem foi ceia. Moisés e Elias estão conversando com o homem. Só um encontro assim básico, né? Moisés e Elias. É lindo porque a Bíblia diz assim, foram vistos com ele 2 varões. Diga comigo, foram vistos? Horrível, vai de novo. Foram vistos? 2 varões. Diga comigo, 2 varões na companhia de Jesus no alto do monte. 2 varões da companhia de Jesus no alto do monte. 2 varões da companhia de Jesus no alto do monte. 2 varões da companhia de Jesus no alto do monte. Pastor, por que você repete tanto isso? Para você gravar bem. E faz o seguinte, vem aqui para baixo do monte, dá uma olhada lá em cima e veja, 2 varões com Jesus no alto do monte.
2 varões com Jesus no alto do monte. Para que eu estou te propondo isso? Para você tentar puxar pela sua memória que essa cena de alguma maneira vai se repetir anos depois. 2 varões com Jesus no alto do monte. Quando? Na crucificação. Não está Jesus no alto do monte caveira, sim ou não? E não tem 2 varões do lado dele? Agora, o que eu quero que você entenda, para não parecer que isso aqui é só uma coisinha engraçadinha e interessantezinha. O que eu quero que você entenda é que a gente muda de monte, a gente muda de companhia, a gente muda de momento. O que Jesus fez quando esteve com Moisés e Elias, foi aproveitar isso da melhor maneira. Porque não muito tempo depois, ele estaria em outro monte, outra situação e outra companhia. Se você não souber aproveitar esse monte, essa situação e essas companhias, você não vai suportar aquele monte, aquela situação e aquelas companhias. Só que nós não nos atentamos para isso. Somos capazes de subir o monte da transfiguração, tendo Moisés e Elias do lado, e lidamos com isso como se fosse coisa qualquer. Pois quando tiverem 2 ladrões do nosso lado, vamos sentir falta daqueles momentos. Aproveite agora, o que, pastor? Esse monte, essa situação e essas companhias. Agarra a pessoa que está do teu lado, fala para ele: ei, vê se aproveita esse monte, essa situação e essas companhias. A não ser que você pense que o tempo inteiro você vai estar cercado de Moisés e Elias. Não vai ter hora que você vai estar cercado de 2 ladrões. Vai ter hora que você vai estar cercado de gente que não vai estar te consolando, te edificando e te fortalecendo como Moisés e Elias, como a pessoa que está do teu lado, como as canções que estão sendo cantadas aqui. Vai existir momentos onde, de forma alheia à sua vontade, você vai estar no meio de gente que você não gostaria de estar, ouvindo gente falar besteira, vomitar idiotice. E quando você resolveu-se bem e aproveitou bem seus momentos de monte da transfiguração, você não sucumbe nesses momentos aqui. Você sabe ouvir, mas não deixar descer para o coração. Sabe alguém falar uma besteira descabida e dizer: Senhor, perdoa, que ele não sabe o que fala. Sabe ter empatia, misericórdia por quem está querendo melhorar e dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não deixa passar os momentos da companhia de Moisés e Elias, porque nem sempre você vai estar do lado de quem você gosta. Vai ter hora que você vai estar do lado de quem você não gosta tanto, tendo que ouvir um montão de besteira, e vai ter que ficar lá porque é tua cruz, é teu momento, é teu monte Gólgota, é tua missão. Você vai ter que tolerar pessoas, proximidade com pessoas que você gostaria ou preferiria distância, mas vai tê-los do teu lado, fixado no mesmo momento que você, ouvindo eles tentarem incitar você a ser moleque, a ser responsável, mandar você descer da cruz, mas você vai ter que ficar ali. Quem é que aguenta isso, pastor? Quem soube aproveitar cada minuto como esse que nós estamos vivendo aqui. Aproveita cada reunião boa como essa, irmão. Aproveita cada momento de culto saudável como esse que nós estamos vivendo. Aproveita cada momento de adoração. Aproveita cada música boa, gostosa, cantada. Adora a Deus junto, que vai ter hora que você vai entrar em alguns lugares e você não vai poder escolher a música que você vai ouvir. Vai entrar pelo teu ouvido uma música encapirotada, um troço terrível, e tu vai ter que ficar 3 minutos da tua vida ali, não tem para onde ir, e aquela desgraça ainda cola na tua mente ainda 5 dias, não sai. Aleluia. Aponta o dedinho para 10 pessoas, diga assim: ainda antes do culto do monte de hoje acabar, você vai aprender a aproveitar melhor cada minuto de um tempo como esse. Quem está aí, diga aleluia. Quem está aí, diga glória a Deus, irmão. Quando os discípulos veem aquilo, uau, nosso irmão Pedro vai tomar a palavra. Eu tenho medo dessa hora. Esse irmão de vez em quando dava cada mancada terrível. E ele
Vai olhar para Jesus e vai dizer: Senhor, bom é estarmos aqui. Até aí, tudo bem. Façamos 3 tendas. Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Existe um aspecto, ao menos, admirável nisso tudo. Quantos eu falei? Não tem mais que um, é um só. Existe um único aspecto minimamente admirável na ideia de Pedro. E o aspecto não sei se você percebeu, mas as 3 tendas não são para ele, Tiago e João. As 3 tendas são para Jesus, Moisés e Elias. Porque eu vou dizer para você, que eu conheço gente que se sente tanto, que era capaz de ele sugerir Jesus ficar no relento, Moisés sentado na grama, Elias olhando para o céu, e ele e os irmãos dele nas tendas. Aleluia. Mas falando ainda mais sério, porque isso não foi brincadeira, foi sério, mas falando ainda mais sério, os problemas da fala de Pedro começam aqui. Eu quero falar sobre esses problemas brevemente para a gente encerrar. Primeiro problema na fala de Pedro, por incrível que pareça, está numa frase que começa com a palavra bom. Qual é a palavra? Como é que ele começou a frase dele com Jesus? Bom é estarmos aqui. Como é que começou a frase dele? Pastor, como é que você tem coragem de dizer que uma frase que começa, ou que contém a palavra bom, pode residir dentro de uma ideia ruim? Porque o aspecto que Pedro avaliou foi um aspecto in loco, momentâneo, isolado. Enquanto o reino de Deus e a missão apostólica, a missão de Jesus sobretudo, tinham uma amplitude muito maiores do que aquele monte e aquele momento. Era bom? Era, mas não era eterno. Era bom? Era, mas era um capítulo de uma história maior. Era bom? Era, mas era uma página de um livro que teria outras. O problema não é um momento bom, o problema é querer eternizar um momento, sem entender que Deus tem mais. Quando nós começamos a nos perder com aquilo que é bom, e o problema de se perder naquilo que é bom, é perder o ótimo. Tá bom, mas pode ser ótimo. É bom estar aqui com Pedro, Tiago e João, com Jesus, com Moisés, com Elias. É bom. Mas também vai ser bom demais ver Lázaro ressuscitar depois de 4 dias morto. Vai ser bom demais ver a mulher pecadora quase ser apedrejada, e daqui a pouco todo mundo largar as pedrinhas, sair de mansinho, e Jesus dizer: eu não te condeno, eu te perdoo. O que eu quero dizer para você é que um momento bom, por melhor que seja, não pode tirar de você a percepção de que outras coisas no dinamismo do reino de Deus estão te esperando. Esse culto está bom, mas ele é uma página. Quando o pastor der a benção, a gente vira a página e continua escrevendo o livro. Deus tem infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Segundo problema da ideia de Pedro: 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Diga comigo: 3 tendas. Jesus em uma, Moisés na outra, Elias na outra. Sabe qual é o grande problema dessa sugestão? É que Pedro, o primeiro bispo da igreja primitiva, o homem que iria liderar a igreja de Jesus, estava com planos de fazer tendas individuais. E Lucas disse: ele não sabe o que fala. Vai melhorar muito para ser pastor ainda e para entender que não tem tenda individual no monte de Deus. Nós todos estamos debaixo de uma nuvem só. Uma só fé, um só batismo e um só Senhor. Não é Moisés em uma,
Elias em outra, Jesus em outra, Assembleia na outra, a Crer Mais Ser na outra, a Pentecostal. Alguém ainda está aí? O Senhor me trouxe para dizer: pare de querer construir individualidade naquilo que eu levantei para ser coletivo. Pare de querer fragmentar meu reino, setorizar meu monte. Eu não trabalho com setores, eu sou Deus de uma nuvem só. Pega a mão da pessoa que está do teu lado e fala para ela: ainda bem. Horrível, vai de novo: ainda bem que aqui não tem 3 tendas, nem 10, nem 20, nem 30. A tenda da congregação é uma só. Porque isso é tão nosso. É tão nosso, a gente gosta tanto, a gente gosta irritantemente disso, de construir compartimentos, de colocar pessoas na medida do que pensamos que precisam, que devam estar em X compartimentos. Aquele grupo, aquela igreja, aquela cor, aquilo isso, aquilo. Deus nunca tratou seu povo assim. Essa é uma invenção nossa, é uma prática nossa, é uma lógica nossa, de um coração doente nosso. Deus nunca trabalhou assim. Esse nunca foi o sentido do Evangelho. Isso nunca foi o que Jesus quis, e eu estou declarando em fé, na noite desse dia: Satanás vai ser envergonhado nisto. É porque Jesus não estava querendo, não estava podendo gastar tempo naquele dia. Senão era para ser uma coisa mais ou menos assim: Pedro, é a você que eu disse, que não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estava no céu, que a igreja seria edificada, você seria o líder. E como é que você quer ter um ministério que lidera a minha igreja, colocando pessoas em tendas separadas? Isso não combina com o pastoreio, Pedro. Isso não combina com o ministério, Pedro. Isso não combina com o que é ser cristão, Pedro. Daqui a pouquinho, nessa história, eu vou adiantar os trabalhos logo. Daqui a pouquinho, nessa história, Deus vai ensinar o jeito que Ele quer trabalhar. Porque não teve tenda para Moisés, não teve tenda para Elias, não teve tenda para Jesus, não teve tenda para ninguém. Mas a Bíblia diz que desceu uma nuvem e os cobriu. Os quem, pastor? A todos uniformemente. Não estamos debaixo de uma tenda, estamos debaixo de uma nuvem. Pastor, quais as vantagens de estarmos debaixo de uma nuvem e não de uma tenda? Porque a tenda é estrutural, a nuvem é sobrenatural. E esta não é uma crítica contra o aspecto estrutural da igreja. A igreja precisa e deve ter quais melhores estruturas puder, desde que nisso não esteja a sua primazia. A primazia da igreja está debaixo de uma nuvem. A verdade é que temos visto algumas belas tendas desprovidas de nuvem. 3 aleluias. Temos testemunhado, infelizmente, o erguer de belíssimas tendas desprovidas de nuvens. E o Senhor me trouxe para dizer: confie menos na estrutura e mais na nuvem. Quero desafiar você, crente em Jesus, você ministro, você líder, confie mais no poder agregador da nuvem da glória de Deus. Se não tiver nuvem, não vale. Se não tiver nuvem, não ficam. Se não tiver nuvem, não permanecem. Se não tiver nuvem, não são edificados. Se não tiver nuvem, não são consolidados. Se não tiver nuvem, não são amadurecidos. Tendas fazem clubes, tendas fazem agremiações, mas só a nuvem faz uma igreja.
Agachou, Manaia. Diga comigo. Fazer tendas. Muito fraco, diga fazer tendas. Você pode fazer melhor, diga fazer tendas. Para Pedro, não. Para Paulo, sim. Quem aqui já leu na Bíblia? Já ouviu na escola dominical? Um pregador? Qualquer coisa? Quem aqui teve acesso em algum momento à informação de que para não ser pesado a igrejas ainda não estruturadas, Paulo fazia tendas? Alguém aqui em algum momento teve acesso a essa informação bíblica? Levante a mão, por favor. Quem sabia disso? Quem não sabia, fique sabendo agora. Paulo fez muitas tendas. Pastor, onde o senhor quer chegar? Aqui, agora, já cheguei. Pedro, não. Paulo, sim. Por quê? Porque a questão é que uma ideia pode ser negada num momento para uma pessoa e ser possível em outro momento para outra pessoa. E aqui tem que ter maturidade para entender. Tem coisas que são para Pedro, não são para Paulo. Tem coisas que são para Paulo, não são para Pedro. Tem coisas que são para monte, não são para vale. Tem coisa que é para vale, mas não é para monte. Só que a nossa questão é o seguinte: a gente quer pegar um modelo e encaixar ele em qualquer lugar, qualquer canto. Quando nós entendermos que não é tudo que cabe no monte, não é tudo que cabe na sua igreja, não é tudo que cabe no seu ministério. Existem coisas que funcionaram para o Paulo, não vão funcionar para você. Existem coisas que trouxeram sustento para o Paulo, mas para o Pedro é chamado assim: não sabia nem o que estava falando. Existem coisas que são besteira na boca de uns e erudição na boca de outros. Porque é tempo, estação e pessoa. Pode ser que você não esteja tendo uma ideia ruim, ela só não é para você, vai ser para Paulo daqui uns 10 anos. 3 aleluias. Então pare de pensar que porque uma ideia que você tem não está sendo admitida para ser executada agora, isso não é contra você. Isso talvez não seja nem contra a ideia, isso seja a avaliação de alguém que tem mais maturidade do que você para entender que a tenda não é uma boa ideia agora. Só que nós como igreja, dificuldade. Porque o Paulo fez tenda, aí você quer fazer também. E se você não fizesse, Jesus não deixasse, o pastor não aprovar, você vai dizer: mas o Paulo fez. Ai, como você me irrita. Seu tempo, seu monte, sua personalidade, sua expertise, suas características, seu dom, seu chamado, seu ministério, opera na sua vocação, em cima do seu monte, no tempo que Deus te deu. Faz o que Deus mandou você fazer. Não reproduza possíveis ou supostas técnicas de sucesso, nem do Paulo, nem do Pedro, nem do João, nem do Tiago. Não. Vai para o modelo que o Senhor te revelou no monte. A revelação é sua, para a sua execução. E agora Moisés e Elias vão sair, a nuvem vai se estender. Na nuvem todos estão incluídos, na nuvem todos são participantes. Não são 3 nuvens, não são 4 nuvens, é uma nuvem só. Por quê? Porque quem vai falar é um Deus só, numa voz só. O problema de você querer fazer 3 nuvens é que você, sem perceber, vai ter que ter 3 deuses e 3 vozes. Todo mundo que quer compartimentar as coisas também teve que criar outros deuses, outras vozes, porque tem que agradar esse dessa tenda. Mas se eu pegar o que eu falei nessa tenda e falar nessa daqui, não, tem um negocinho na vida desse irmão aqui que não pode. Então eu vou ter que estar. Então eu tenho 3 deuses, 3 tendas e 3 vozes. A ideia de Deus é uma nuvem, um Deus e uma voz só. E se o fulano não gostar, o problema é dele. E se ele disser que vai embora, que pena. E se ele disser que não quer mais a função nem o ministério, uma grande pena. Vai continuar sendo um Deus, uma nuvem e uma voz.
E quando a nuvem os cobre, eles, diz a Bíblia, esses detalhes são maravilhosos. Eles entram na nuvem, diga comigo, entram na nuvem. Aí diz a Bíblia, e saiu-lhes uma voz. Então quando eles entram na nuvem, eles vão ouvir a voz depois de terem entrado na nuvem. Entraram na nuvem e saiu a voz. Pastor, eu não estou ouvindo a voz, mas tu também não entra na nuvem, irmão. E o Senhor Deus disse assim, aqui eu encerro: este é meu filho amado. A ele ouvi. Quando isto aconteceu, diz a Bíblia, e foi visto, ou foi achado, Jesus só. Eu tenho duas considerações a fazer. A primeira, cadê Moisés? Foi. Cadê Elias? Vamos de novo, cadê Moisés? Cadê Elias? E Jesus? Ficou. Olha a singeleza, mas olha o poder dessa expressão de Lucas. E foi achado Jesus só. Porque os outros, os nomes, os vultos foram. Os grandes foram. Eram importantes muito, mas também foram. E Jesus sempre fica. Sempre fica. O que eu quero que você entenda é que por maior, mais poderosa que a história ou o ministério de uma pessoa seja, ainda assim há transitoriedade nisto. Mas ele, não, ele não. Ele não passa, não, ele não sai, não, eu não sei quem foi embora, mas eu sei quem é que não vai. Ele tem um compromisso: eu estarei convosco todos os dias. Não, você não vai ver, não vai não. Você não vai ver isso aqui acontecer frequentemente. Deus, o Deus, Deus Todo-Poderoso, fazer a sua voz ser ouvida, como você está ouvindo a minha, pelos homens na terra. Não, você não vai ver isso toda hora não. Você viu isso em raríssimas ocasiões durante a vida ministerial de Jesus. A voz de Deus ser ouvida assim como você está ouvindo a minha. Então nós estamos falando de um momento extremamente importante. Deus não vai ficar falando 10 minutos nem 5. Não, Ele vai dizer uma frase só: este é o meu filho amado, a Ele ouvi. Ele vai dar um conselho só. Quantos conselhos? Meu irmão, estão ali as colunas da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando? Os 3 homens que estão ali são os caras que vão liderar a igreja. E Deus vai dar um conselho, não são 10, um conselho só. E o conselho que Deus escolheu para esses homens foi: ouçam meu filho. Me parece que Deus estava muito preocupado com uma coisa acerca do ministério de Pedro, Tiago e João. Pergunte qual? A quem eles iriam dar ouvidos. Me parece que Deus estava muito consciente de que uma coisa pode destruir um ministério. Pergunte qual? Escolher mal a quem você ouve. Me parece que Deus está deixando muito claro que uma coisa pode arruinar uma carreira cristã. Pergunte qual? Escolher as pessoas erradas para dar ouvidos. Deus me trouxe aqui esta noite para reproduzir simplesmente o conselho que Ele deixou a Pedro, Tiago e João: ouçam Jesus. Ouçam a sua voz, ouçam a sua palavra. Jesus disse: as minhas ovelhas me conhecem, elas conhecem o som da minha voz. Num mundo tão barulhento, tão ruidoso, assim diz o Senhor à sua igreja neste dia celebrativo de existência desta igreja:
ouçam a minha voz. Quem ouve a minha voz não está em dúvida, quem ouve a minha voz não está problemático, não está confuso. A minha voz dá direção, a minha voz dá posição, a minha voz é a minha voz. Quem são ou quais são as vozes que você está ouvindo? Vozes relativistas. Pastor, o que são vozes relativistas? Vozes que tentam esforços para pegar aquilo que é singular, determinado, fundamental, e botar uma caraminholinha na sua cabeça para você pensar, mas talvez não seja bem assim. Cuidado com as vozes relativistas, com as vozes que querem fazer com que você desça ao benefício de duvidar daquilo que Deus nunca duvidou. Uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Mas será que não dá para ser assim? Mas será que não vai entrar no céu também? Mas será que naquele dia talvez assim? Não. É exatamente do jeito que está. E as vozes relativistas não vão roubar a minha certeza de que não podeis servir a dois senhores. Ou bem servis a Deus, ou bem servis a Mamon. Não existe terceira via. A conversa bíblica é binária: céu, inferno, bênção e maldição, vida e morte. Escolhei, pois, a vida e vivereis. Quem ainda está por aí, dê um grito de aleluia. Foi ouvindo a voz errada que o pecado entrou no gênero humano. Foi ouvindo a serpente que Eva pecou. A quem você tem ouvido? Para quem você tem emprestado a bênção da tua audição? Quem é digno de ficar mais de 30 segundos falando no celular enquanto você ouve? Quem você tem eleito como digno de aparecer frequentemente nos seus reels? Afinal de contas, não há aleatoriedade no que aparece nos seus reels. O que aparece lá é o que o algoritmo já identificou que você gosta. Quem é que aparece frequentemente lá? Quem é que tem voz dentro da sua casa? Quem é que tem voz na educação dos seus filhos? É a pedagogia maldita daqueles que a usam malditamente para subverter valores do Evangelho, na tentativa de surrupiar uma fé plantada no coração dos nossos meninos e meninas. Quem é que tem voz dentro da sua casa? Voz educadora, voz formadora. YouTubers, influencers de meia tigela, sem profundidade, sem formação, sem vida com Deus. Lacradores de internet estão formatando o comportamento dos seus filhos, debaixo das suas barbas, meu irmão. E você achando bonito. Seu filho não sabe reproduzir nada que diga respeito aos modelos da fé, mas conhece todas as dancinhas do TikTok. Qual é a voz que você está ouvindo? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem ouvir estas palavras não se perde, nem
nem os loucos errarão o caminho, diz as Escrituras. Então, por favor, segure a mão de alguém, você já vai pô-lo de pé junto com você, mas antes disso, segure a mão dele bem firme, dá uma chacoalhada nele e diga: ouça mais a voz do Senhor. A dúvida vai ser dissipada, o medo vai ser repreendido, vai ter avivamento, vai ter graça, vai ter edificação. Levanta ele do lugar. Só quem vai sair daqui comprometido a ouvir mais a voz de Deus. Igreja do Senhor, está tudo escrito. Tudo escrito. Falsos profetas enganariam até alguns escolhidos. Está tudo escrito. Aumentar de iniquidade, amor se esfriando, está tudo escrito. Gente trazendo doutrinas que não são as nossas, introduzindo culturas que não são as nossas, está tudo escrito. E mesmo assim parece que a gente não viu, parece que não ouviu, parece que não percebeu. Mas eu venho declarar um cinturão ao nosso redor, muros de foremaite. Alguém que se apresenta como sendo muro de fogo ao redor do seu povo, é Ele mesmo, é o El Shaddai, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele me trouxe para dizer: eu sou muro ao redor do meu povo. Eu estou cuidando da janela, estou cuidando do telhado, estou fechando as brechas. Eu não vou deixar o mundo entrar, a cultura do mundo entrar. Igreja do Senhor Jesus, levante a mão o mais alto que você puder. Negue-se a admitir a introdução da cultura de um mundo caído dentro da tua casa, dentro do teu ministério, dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós somos luz, não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu sou deliberadamente igreja, maravilhosamente igreja, eu sou tremendamente igreja, terrivelmente igreja. Quem é igreja e está debaixo da nuvem, rasga no glória a Deus, grita. Na conjure maraya hasubai. Miniaio sori mi calaro shergia naragai elebrefai nelemia sanjolai. A igreja que vai morar no céu, a noiva ataviada, vestida e preparada, é a noiva do Cordeiro. O ramaya hashatara konoro cantaramash. Influenciando, não sendo influenciado, propondo uma contracultura, a cultura do mundo, e não absorvendo a cultura do mundo para si. Esta é a igreja. Muito prazer, esta é a igreja do Senhor Jesus, que crê na transformação do pecador, que crê que o sangue de Cristo apaga uma multidão de transgressões. Esta é a igreja do Senhor Jesus, que integra, abraça, recebe, acolhe. Essa é a igreja de Jesus, que é rígida, sem deixar de ser misericordiosa, que é zelosa por aquilo que ouviu e recebeu do Senhor, mas que nem por isso execra, expulsa, exclui. Tem um lugar
na igreja de Jesus para alguém que ainda está fora dela. Tem um lugar no reino de Deus para alguém que ainda não está nele. Experiências, conhecimento sobre Deus. Chegai-vos a mim, diz o Senhor, eu me chegarei a vós. Não somos perfeitos, mas estamos sendo frequentemente aperfeiçoados por aquele que ele sim é perfeito. Temos como nosso modelo a pessoa bendita do Filho de Deus. Por termos olhado para ele, fomos iluminados, e a luz que veio dele nos iluminou. Quero iluminar toda essa cidade, todas as famílias e casas e casamentos e pais e filhos e negócios. Será que esta noite estou falando a alguém que nunca deu passos de fé até o lugar do encontro, da aliança, aonde aquilo que era só um flerte se torna um compromisso?